Olá, meu nome é Carol de Ávila, eu sou maquiadora e hoje eu trouxe para vocês um tutorial dessa maquiagem que eu estou usando, que é uma maquiagem para o dia a dia e que pode ser feita em até 10 minutos. Eu detalhei todo o passo a passo e os produtos e eu vou deixar todas as informações com os produtos utilizados na legenda do vídeo. A preparação da maquiagem já começa pela limpeza da pele. E a limpeza da pele pode ser feita apenas com um sabonete próprio para o seu tipo de pele, não precisa aplicar água micelar. Mas eu resolvi mostrar para vocês que eu também gosto de limpar a pele com água micelar antes da maquiagem para tirar qualquer poeirinha que tenha ficado ainda na pele ou até mesmo o resquício de maquiagem anterior. A hidratação na pré-maquiagem é muito importante, porém você tem que se atentar ao fato de que o hidratante precisa ser muito leve, porque depois do hidratante você ainda vai aplicar o filtro solar na sua maquiagem dia e você não quer ter camadas grossas de produtos antes da base, porque isso vai diminuir a durabilidade da sua maquiagem. Mas, por favor, não pule o hidratante. Eu gosto de usar como hidratante labial o Lip Injection da Too Faced, que é meu queridinho há anos, e ele deixa os lábios muito macios por horas. Como filtro solar, os filtros solares que eu mais me adaptei na pré-maquiagem são os da Avon. Eu utilizo tanto esse da linha Care quanto da linha Renew, e eu acho que eles ficam muito finos e não esfarelam a base, pois esse é um dos principais problemas que podem acontecer quando você aplica o filtro solar antes da maquiagem. Por recomendação médica, eu sempre aplico o filtro solar com fator no mínimo 30, geralmente eu uso 50 ou 60, e eu também não aplico na área dos olhos, porque o oftalmologista me recomendou depois de eu ter uma alergia severa e quase ficar sem enxergar. Se você puder esperar uns minutinhos entre o seu skincare e a aplicação da maquiagem, é melhor, pois a durabilidade será maior. De base, hoje eu escolhi aplicar a base da Lancôme, que é a minha base favorita da vida, por ela ser fina. Para quem tem pele madura, 30 mais, ou enfim, quem tem linhas de expressão, é muito essencial que você escolha uma base que tenha uma textura fina, para que não marque mais ainda essas linhas. E a da Lancôme, para mim, é a base mais fina e que ainda tem cobertura, porque tem algumas bases que são super líquidas, porém elas têm a cobertura super leve, que para mim já não funciona, já que eu tenho olheiras e manchas, e eu gosto que a base dê uma uniformizada no tom da pele. Na testa, como eu não tenho quase nada para cobrir, eu aplico bem pouco produto, e com o que sobrou no pincel, eu dou uma puxadinha em direção ao pescoço. Eu venho com a esponjinha para dar um acabamento e tirar qualquer marcação que tenha ficado das cerdas do pincel. No meu dia a dia, se eu for aplicar uma base um pouquinho mais barata, eu aplico direto com a esponja, porém, como a base da Lancôme é caríssima, eu gosto de aplicar com o pincel porque ele suga menos produto, então eu desperdiço menos. De corretivo, o meu favorito da vida é o Shape Tape da Tarte, a minha cor é a 20S, e eu gosto de aplicar concentrando no canto interno dos olhos, porque além de ser a parte mais escura das minhas olheiras, é a parte onde eu não tenho linhas de expressão, e a maioria das pessoas também não. Quando você tem linhas de expressão, você não quer aplicar muito produto, porque o produto pode acumular e pode deixar a sua pele mais marcada, dando a impressão que você tem muito mais linhas do que você realmente tem. Então, eu aplico bem concentrado no cantinho interno e levo só a sobrinha com a esponja lá pro canto externo dos olhos. Depois eu volto com um pouquinho de corretivo nas manchinhas, aplicando diretamente na manchinha. Também gosto de aplicar na lateral do nariz, onde sempre tem um pouquinho de avermelhado, e nos cantinhos da boca, porque isso dá uma levantada nos lábios e ajuda a aplicação do batom. Na hora de você espalhar esse corretivo com a esponjinha, é importante que você dê batidinhas muito leves para não tirar a cobertura desse corretivo. A gente só quer que ele fique meio que imperceptível de onde ele começa, onde termina, mas ele ainda tem que estar com a cobertura total, senão as manchas vão reaparecer. Eu gosto de utilizar a esponjinha levemente úmida. Eu lavo ela no dia anterior e deixo ela secando em cima da bancada, e na hora que eu vou usar, ela está no ponto ideal. De contorno, eu gosto de utilizar esse blush da MAC na cor True Harmony. Ele é um blush cremoso e eu aplico começando na parte superior da orelha em direção ao canto da boca, parando 2 dedos antes do nariz. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro a aplicação correta do bronzer, blush e iluminador. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser assistir. Eu gosto de trazer a sobrinha desse bronzer lá na minha testa, só para dar uma corzinha, para não deixar a testa muito branca, porque eu tenho a impressão que quando a gente deixa a pele toda numa tonalidade só, fica parecendo com cara de pintura renascentista. Eu particularmente não gosto, mas se você prefere deixar sua testa toda clarinha, fique à vontade. Porém, uma informação útil é que o bronzer ou contorno, ele ajuda a diminuir e dar o efeito de testa menor. Na maquiagem, tudo que a gente usa de escuro serve para trazer profundidade ou diminuir, e o que é claro serve para trazer volume ou realçar. De blush, eu utilizei esse iluminador da Sephora, que para mim ele é só um blush. Eu não sei se ele fica um iluminador em alguém, porque ele é super rosa. Inclusive, eu gosto de aplicar assim como eu mostrei no vídeo, tirando bem o excesso, espalhando um pouquinho na mão, para não manchar. Notem que eu ainda não selei a minha pele, e é justamente isso que a gente tem que cuidar, porque o blush, se ele mancha, depois é um pouquinho chatinho de tirar essa marcação. Inclusive, sempre que possível, prefira utilizar blushes que tenha um leve brilho, uma cintilância, porque são blushes que dificilmente vão manchar na sua pele. Quando o blush é mate, a tendência de ele manchar é bem maior. Eu resolvi aplicar iluminador nessa maquiagem, mas é algo que eu não costumo fazer no meu dia a dia, pois eu acho que o blush já tem um brilho suficiente e deixa muito mais natural a maquiagem. Porém, esse iluminador especificamente, que é o Cookie da Benefit, é um iluminador muito suave, porque ele não possui partículas de brilho. Porém, se você aplicar em grande quantidade, ele vai te dar aquele efeito metalizado,
parecendo um homem de lata. Então, o que eu te sugiro é pegar o iluminador uma só vez e com essa quantidade que você tem no pincel, você vai trabalhar sem pegar mais produto. Veja como o resultado final é de viço e não de brilho. Agora a gente vai selar essa pele. E para selar, eu gosto de aplicar pó translúcido. Esse é da linha Bruna Tavares, a minha cor é a Fair. Esse pó, ele é muito, muito fino. Porém, eu gosto de pegar ele com a esponjinha, dar umas batidinhas para tirar o excesso. E antes de selar, eu venho com a esponjinha da base do corretivo e dou umas batidinhas ali onde eu tenho linhas de expressão para garantir que o corretivo não esteja acumulado nas linhas antes de selar. Esse é o ponto mais importante da finalização da pele, pois se você não tirar as marcações, você vai ficar aparentando ter muito mais linhas do que você tem. Esse é um pó translúcido, como já diz o nome, ele tem essa função de deixar um acabamento transparente na pele, então ele não adiciona cobertura. Então você vai aplicar esse pó espalhando até você não enxergar mais ele. Se você está enxergando o pó é porque você ainda não espalhou o suficiente ou você aplicou demais, mas isso sempre dá para ser resolvido tirando depois com um pincel. O pó, além de aumentar a durabilidade da maquiagem, ele impede que a base e o corretivo acumulem nas suas linhas. Então, na hora que eu estou aplicando o pó, eu gosto de alisar essas linhas. E além de dar as batidinhas com a esponja, eu também gosto de colocar a língua por dentro da boca ali para dar aquela esticadinha e não marcar o bigode chinês. Esse pó da linha Bruna Tavares é o melhor dos que eu já usei. E isso que eu já usei vários importados. E eu super recomendo para todo mundo que quiser investir num pozinho de qualidade. Agora, para dar um acabamento e garantir que não fique nenhum pó acumulado, eu gosto de vir com o pó compacto da MAC, esse da linha Mineralize, que é um pó super fino. E eu pego um pincel muito fofo e vou aplicando ele por toda a pele para tirar qualquer excesso que tenha ficado. Porém, isso é um passo extra. Eu diria que não é nada necessário para o seu dia a dia, é só para caso você queira dar esse acabamento a mais e também ajudar um pouquinho na durabilidade da sua maquiagem. Após aplicar o pó e para garantir que está tudo muito bem selado, eu gosto de vir com a mão e dar uma tocadinha assim na lateral do rosto, que é onde a gente encosta em outras pessoas, né? E acaba transferindo a maquiagem durante o dia. Então, se ela tiver um pouquinho pegajosa nessa área é porque ainda não tá bem selada. Para ajudar na durabilidade e também para devolver um pouco o viço da pele, que o pó acaba tirando, eu gosto de aplicar essa bruma, que é o Fix Plus da MAC. Eu aproveito que a pele tá molhada e venho com cotonete limpo para tirar qualquer sujeirinha que tenha ficado na sobrancelha e também eu limpo os contornos dos lábios e tiro a base de cima das minhas pintinhas. Isso devolve a naturalidade para a pele. Para pentear as sobrancelhas, eu utilizei esse gel da Anastasia Beverly Hills, que é um gelzinho super potente, então eu super recomendo você pegar pouco produto. E uma coisa que eu faço com todos os géis de sobrancelhas é aplicar primeiro no sentido contrário do nascimento do pelo, para que o gel possa pegar em todos os fios e assim a durabilidade da sobrancelha vai ser muito maior. E só depois eu venho penteando para o lado certo do crescimento dos fios. Como eu tenho micropigmentação nas sobrancelhas, eu não costumo utilizar lápis no meu dia a dia. Porém, os lápis que eu gosto de recomendar são esse da Anastasia, que é o Brow Wiz, a minha cor é a Medium Brown, mas eu também gosto muito do da Benefit, que também é praticamente o mesmo modelo. Eles são lápis super finos que você consegue desenhar a sua sobrancelha sem estragar os seus fios, pois um grande problema do lápis é, por ele ser um material ceroso e ter a ponta grossa, ele às vezes pode acabar causando uma depilação dos seus fios da sobrancelha. Portanto, o ideal seria você preencher a sua sobrancelha com sombra e não lápis. Mas, se você for optar por utilizar lápis, dê preferência para esse tipo de lápis que tem a pontinha super fina. Agora, para a aplicação de sombra, uma coisa que eu gosto de fazer é utilizar um produto facial, então eu apliquei esse bronzer Hoola da Benefit, que é muito menos pigmentado do que uma sombra. E eu sempre começo a aplicação de fora para dentro dos olhos. E esse ângulo é o ângulo que mais valoriza o seu olhar e não derruba o seu olhar. Principalmente para quem já tem o olho caidinho. Eu começo bem no finalzinho ali dos cílios e das sobrancelhas. É como se você desenhasse uma linha imaginária entre o final dos seus cílios e o final da sua sobrancelha. E é ali que você vai começar a aplicação da sua sombra. E eu sempre aplico do côncavo para cima, porque eu gosto de ampliar o meu olhar. Se eu quisesse diminuir, eu aplicaria do côncavo para baixo. E depois, com o iluminador, eu vou aplicar como se ele fosse uma sombra na minha pálpebra móvel. Como eu tenho as pálpebras profundas, eu gosto de utilizar sombras claras e com brilho na minha pálpebra. Porém, se você tem o olho gordinho ou aquela pálpebra plana, você pode utilizar uma sombra mais escura, inclusive uma sombra mate, porque isso vai trazer a profundidade para suas pálpebras. Na minha maquiagem dia a dia, eu só utilizo isso de sombras e já vou para a máscara de cílios. A máscara de cílios não tem segredo na aplicação. A única coisa que eu gosto de fazer é, caso tenha aplicado em excesso, eu venho com um pincelzinho de sobrancelhas limpinho e vou tirando qualquer excesso para não ficar aqueles gruminhos, aquele efeito patinha de aranha que eu acho que ninguém gosta, né? Agora eu vou tirar o excesso daquele Lip Injection que eu apliquei como hidratante labial e vou aplicar o lápis labial para fazer o desenho da minha boca, porque eu acho que é muito mais fácil aplicar o batom quando a gente já tem o contorno, e isso também ajuda na durabilidade do batom no seu dia a dia. Como eu tenho
os lábios um pouquinho assimétricos, eu gosto de vir aumentando um pouquinho esse ladinho agora. Então, nesse lado eu contorno um pouquinho para fora do meu desenho natural. E no outro lado, que já é um pouquinho maior, eu contorno por dentro do desenho natural. E isso me dá um pouquinho mais de simetria. Porém, eu não gosto de deixar muito exagerado, isso é só uma leve correção. Agora que a gente já tem o contorno com lápis, fica muito mais fácil a aplicação de qualquer batom. Eu costumo dizer que o batom cremoso, ele necessita de um lápis para que haja durabilidade e para que seja mais fácil a aplicação. Já o batom mate, você não precisa tanto do lápis, porém, eu adoro lápis labial e eu acho que fica bem em todas as maquiagens. E esse foi o resultado final da maquiagem dia a dia. Me conta se você ficou com alguma dificuldade, que eu vou te ajudar aqui nos comentários. E fica com esse antes e depois aí, sem maquiagem e com maquiagem, e me conta o que você achou. E se você ainda não é inscrita, já aproveita e se inscreve, porque vem muito conteúdo pela frente sobre maquiagem.